Muito bem, pessoal, vamos aqui para o nosso módulo 4 dos artigos ruins, né, complicados, prejudiciais da advocacia previdenciária. A questão da sustentação oral, ela é uma questão muito importante, mesmo nos períodos aí que a gente viveu de pandemia mais graves. Se notou que a sustentação oral, mediante videoconferência, em algumas vezes até de forma assíncrona, né? A sustentação oral gravada, ela foi utilizada pelos mais diversos tribunais a fim de confirmar aí uma legitimidade da decisão, né? Colegiada a ser proferida pelos tribunais. Tribunais administrativos, tribunais também da esfera judicial, sempre tem previsão de sustentação oral, especialmente nos seus regimentos internos. A sustentação oral, ela se insere na teoria do processo como um elemento importante do duplo grau de jurisdição. Se é fundamental o contraditório, como a gente já trabalhou, se é fundamental a fundamentação das decisões judiciais, como a gente já trabalhou, também é fundamental o duplo grau de jurisdição. Também é fundamental que a gente não fique condicionado a uma decisão de primeiro grau. Algumas vias alternativas fazem esse condicionamento, como na arbitragem, em que a parte não tem essa condição de fazer o recurso ao segundo grau. Mas na via judicial, perante o Poder Judiciário, é direito da parte do duplo grau de jurisdição. Talvez não tenha o triplo grau de jurisdição, não tenha direito a amplo exame, reformulação, enfim, o chamado amplo efeito devolutivo, no que toca ao acesso ao STJ, ao STF. Mas ao segundo grau de jurisdição, sim, tanto no procedimento comum como nos juizados. E o duplo grau de jurisdição, ele veio no Código de Processo Civil sendo muito bem trabalhado no que toca à sustentação oral no artigo 937, em que se aumentou as hipóteses de cabimento dessa medida e algumas hipóteses bem interessantes, como na hipótese de cabimento de sustentação oral no agravo de instrumento, que trabalhe com a tutela provisória, com a não concessão da tutela provisória na origem. Previsão constante no artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil. O juiz de primeiro grau negou a tutela provisória. Eu posso agravar de instrumento, porque tem previsão típica no artigo 1015, inciso 1, e eu ainda tenho a condição de fazer a sustentação oral, discutindo essa liminar. Porque embora não seja uma decisão de mérito, seja uma decisão de antecipação de mérito, ela tem efeitos práticos muito parecidos e muito importantes. E quando eu estou falando de segurado, eu estou falando de antecipação de benefício de caráter alimentar. Então aqui é uma lógica muito importante dessa decisão que antecipa o mérito. E, portanto, a previsão processual que garante a sustentação oral à luz do artigo 937, inciso 8º, é muito bem-vinda e foi muito comemorada por toda a comunidade processual. Depois veio uma alteração no próprio mandado de segurança para autorizar que no recurso do mandado de segurança pudesse ser feita sustentação oral da mesma forma, né? Até porque o mandado de segurança ele pode ser utilizado especialmente nos juizados como sucedâneo recursal. Agora, o artigo 937, no inciso 7º, ele traz, então, uma situação de veto. E é justamente esse veto do inciso 7º do artigo 937 que deve ser objeto de exame, deve ser objeto de cuidado. Porque esse veto se relaciona ao agravo interno. O agravo interno, ele tem inúmeras funções e diferentes funções no segundo e no terceiro grau. De decisão de negativa de seguimento de recurso especial extraordinário, tradicionalmente cabe agravo interno, e cabe aí sustentação oral realmente em razão de juízo de admissibilidade, recurso excepcional é uma coisa. Agora, o agravo interno também cabe no segundo grau
de decisões monocráticas proferidas mesmo em sede de apelação. E aqui eu já senti na carne esse prejuízo que eu invoco aqui no número 14 do nosso curso. Qual seja, o agravo interno ser usado como recurso para levar matéria ao colegiado de uma decisão monocrática proferida em apelação. Professor Rubinho, ainda não entendi direito. Vamos lá. Quando eu entro com o meu recurso de apelação, eu estou pensando que a matéria vai ser levada ao colegiado, ainda mais em matéria previdenciária com carga fática significativa. Imaginemos muito das minhas demandas de acidente de trabalho. Justiça estadual, competência originária da Justiça estadual, que eu faço recurso de apelação com muitas questões de ordem fática para serem examinadas para fins de concessão de uma aposentadoria por invalidez acidentária. B92. Sou surpreendido, como já fui, por intimação de que houve julgamento monocrático da minha apelação. A matéria não é de direito, a matéria não é repetitiva, a matéria não envolve precedente, a matéria trabalha com conteúdo fático significativo. Como assim julgada monocraticamente? Pois bem, foi julgada monocraticamente, adentrando em caráter fático probatório. E entro com agravo interno. Esse agravo interno de decisão de segundo grau referente à apelação deveria e deve desafiar o direito do advogado fazer sustentação oral, porque eu não vou ter condição de fazer a apelação, a sustentação oral na apelação, mas eu vou fazer no agravo interno para levar a matéria ao colegiado, entendendo que houve equívoco no exame monocrático da apelação. Estão me entendendo? Então esse veto do artigo 937, inciso 7º, é um veto bastante equivocado, por examinar todas as hipóteses em que cabe ao agravo interno, também denominado de agravo regimental. E a minha defesa é que o agravo interno decorrente de julgamento monocrático de apelação, ele deveria sim desencadear o direito de sustentação oral. Como o enunciado 61 diz, né, que na hipótese do agravo de instrumento que impugne decisão parcial de mérito, deve desafiar agravo de instrumento. Até porque se cabe sustentação oral no agravo de instrumento envolvendo tutela provisória, inciso 1, com mais vigor deve caber sustentação oral de decisão interlocutória que verse sobre o mérito, como diz o artigo 1015, inciso 2. E nessa hipótese, então, de julgamento monocrático de apelação em que desafia o recurso de agravo interno no prazo de 15 dias, também aqui deve caber recurso, além do recurso, direito de sustentação oral. Com relação ao agravo regimental envolvendo hipótese de instâncias excepcionais, de admissibilidade de recurso, ou aquele agravo regimental, ou agravo interno, como queiram chamar, da decisão do presidente que nega seguimento ao recurso excepcional por questão envolvendo precedentes, recurso especial extraordinário repetitivos, tema que envolve a aplicação do enunciado 77 do Conselho da Justiça Federal, tudo bem que não tem sustentação oral, que é uma matéria mais vinculada à questão da técnica do direito das matérias repetitivas, mas não a questões de ordem fática, de segundo grau, de jurisdição ordinária, em que se discute, especialmente, uma precipitação e um arbítrio do relator, do desembargador relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação. Imaginem, desprover um recurso que busca aposentadoria por invalidez monocraticamente sem levar a matéria ao colegiado. Aí eu entro com agravo interno, não tenho direito de sustentação oral no tribunal. É um equívoco. E, portanto, o veto do artigo 937, inciso 7º, é um problema do Código de Processo Civil. E pode ser corrigido, professor? Pode.
E esse problema pode ser corrigido, para a gente falar sempre em soluções como a gente vem fazendo, mediante o regimento interno abrir as hipóteses. O regimento interno pode ser mais generoso do que o próprio código, não pode ser mais restritivo. Mas o regimento interno poderia ser mais generoso e o regimento interno dos tribunais poderia prever, pelo menos, o cabimento de sustentação oral no agravo interno que envolva julgamento monocrático do grande recurso ordinário, que é a apelação. Ok? Pense a respeito disso, raciocine a respeito disso, identifiquem também em artigos vetados um problema para a advocacia previdenciária ou uma redução de espaço de trabalho, de demonstração dos direitos do seu cliente, que é o que sucedeu com o artigo 937, inciso 7º.